nós vamos concluir com algumas datas que foram marcantes para o movimento puritano. Praticamente o que nós vamos fazer agora é um panorama que o Leonard Higgins coloca para poder a gente tá colocando, né? Para poder a gente ter uma ideia mais ou menos daquilo. Como não teve uma data específica para iniciar e para terminar, então ele meio que faz um panorama geral na história. 1526 é a primeira data que ele coloca, né? Que ele fala sobre o Novo Testamento de William Tyndale alcançar a Inglaterra. Lembrando que o movimento puritano, como a gente viu, ele se inicia ali no reino da Rainha Elizabeth, que é lá em 1558. Só que 1526 é importante por quê? Porque uma das principais razões dos impulsos para surgir o puritanismo é justamente essa Bíblia que era contrabandeada por William Tyndale. Ele era proibido, né, a Bíblia traduzida na linguagem do povo. Então essa Bíblia foi colocada na mão do povo inglês e isso foi que foi fomentando o pessoal a ter um conhecimento do que a Bíblia realmente diz e comparar com o que a igreja católica na época dizia, né? Então esse foi um dos impulsos principais. Inclusive o William Tyndale é conhecido por algumas pessoas, é chamado, né, como o pai do puritanismo, porque tudo que um puritano tem, o William Tyndale tinha, né? Que era o zelo pela glória de Deus, o desejo de colocar a Bíblia na mão do povo, a ousadia de se colocar contra as autoridades terrenas, quando eles iam contra a vontade de Deus nesse sentido. Então, havia um espírito puritano já no William Tyndale, e algumas pessoas já consideram ele como o pai do puritanismo, né? Então, essa data é uma data importante para o movimento puritano. 1536, o Henrique VIII e o parlamento inglês, eles separam a igreja da Inglaterra de Roma. O Henrique VIII aqui era o rei naquela época da Inglaterra, e muitas pessoas já conhecem a história, né? O fato dele querer se divorciar da Catarina de Aragão. Havia muitas razões, na verdade ele não queria nem ter casado com ela, ele achou errado, achava que era pecaminoso ele casar com a mulher do seu irmão, e ao mesmo tempo ele queria um herdeiro que assumisse o trono. Então, por conta desses problemas, a Igreja Católica não queria fazer com que ele se divorciasse. Agora, isso é uma coisa interessante, ó. Antes do Henrique VIII, antes de chegar a 1536, se eu não me engano, ali 1522, 24, né? Quando ele já estava pensando em se separar, quando ele queria um herdeiro e ele só tinha uma filha, que era menina, que era Maria, o próprio Papa, a própria Igreja Católica, recomendou com que ele casasse a filha dele, a rainha sanguinária, com outro filho que ele teve fora do casamento. Então o Henrique VIII ele tinha outro filho que não era da família real, era bastardo, fora do casamento dele, e a Igreja Católica deu, olha aí a loucura, né? Vamos fazer o seguinte, não pode separar, mas então casa a tua filha com teu outro filho que é bastardo, né? Eles são meio irmãos, mas casa. E Henrique VIII não aceitou, né? Ele achava que isso era absurdo. Então, olha aí a ideia teológica que o Papa tinha na época. Então, quando chegou numa época que ele não estava para aguentar mesmo, 1536, ele separa juntamente com o parlamento a Igreja da Inglaterra de Roma e ele se coloca como cabeça da Igreja da Inglaterra. Agora, o Henrique VIII, ele praticamente trocou de cabeça, né? Antes era o Papa, agora era o rei. E essa data também é importante porque, como a Igreja da Inglaterra se separa de Roma, abre uma oportunidade para alguns puritanos. Na época não tinha puritano, na verdade era poucas pessoas ainda, eram só reformadores, vamos dizer dessa forma, que tinham o entendimento da reforma, aproveitaram essa brecha para poder estar entrando, pregando aquilo que era correto, né? Pregando aquilo que era mais bíblico. 1547, o Eduardo VI torna-se rei e a reforma avança. O Eduardo VI era filho de Henrique VIII, que ele teve em outro casamento, e então esse menino, quando ele assume o trono, numa idade ali, bem nova ainda, é maravilhoso, por quê? Porque enquanto Henrique VIII se separou de Roma, mas ele ainda era bem católico em suas ideologias, o Eduardo VI não. Ele foi criado ao pé de ministros protestantes, de homens que estavam tendo a ideia da reforma, que então criaram ele na doutrina mais da reforma, né? Então Eduardo VI, ele permitiu que a reforma na Inglaterra começasse a se avançar mais. Nessa época é que John Knox, que é o reformador escocês, ele está na Inglaterra e ele prega, inclusive, algumas vezes diante de Eduardo VI. Então você percebe que a reforma avança quando homens como John Knox e outros
a Thomas Cranmer também, do lado de Eduardo VI, começa a propagar com mais liberdade, então, a doutrina da reforma. 1553, a Maria, que é católica romana, torna-se rainha. Então, o Eduardo VI ele era doente, e por esse motivo ele morreu jovem, morreu cedo. Quando ele morreu, sucede então a sua irmã mais velha, filha do primeiro casamento de Catarina de Aragão, com Henrique VIII, e ela era uma católica romana ferrenha, né? Inclusive, uma das razões do pai dela se separar da mãe dela era por causa da visão da Igreja Católica, né? Então, quando a Maria retorna, ela desfaz tudo que Eduardo VI fez, e ela persegue, mata mais de 300 ministros protestantes. Tem aquela perseguição, os jovens, como a gente viu mais cedo, fogem da Inglaterra para ir para o continente, e então é um mar de sangue no reinado dela, é uma coisa terrível. 1558, então ela morre, a rainha Maria morre, sobe ao trono a rainha Elizabeth I, que dizem, né, que ela era protestante, né, ela tinha uns traços protestantes, mas na verdade ela era uma ótima política, isso que ela era. Ela conseguiu acalmar os ânimos, de um lado, tanto dos puritanos, que vai surgir nessa época, daqueles que queriam uma reforma na igreja completa, e ao mesmo tempo acalmar os ânimos dos católicos. Como ela faz isso? Pregue doutrinas reformadas, pregue a justificação pela fé, pregue sobre Cristo, mas faça isso num ambiente e com rituais católicos, né, com resquício do catolicismo. Então ainda tinha sinal da cruz, ainda tinha se ajoelhar para comer do corpo de Cristo, ainda tinha aquelas cerimônias e rituais da Igreja Católica, apesar do anglicano poder pregar a justificação pela fé. Então, mas o que ela fez foi tentar acalmar os dois ânimos, mas isso não acalmou o movimento puritano, né? Pelo contrário, é justamente aqui que o puritanismo começa a aparecer, que eram esses homens que não gostaram da forma como a Elizabeth estava lidando com a situação. Perceberam a jogada política dela, e eles queriam uma reforma completa, uma reforma tanto na doutrina, mas também uma reforma litúrgica, no culto, né? Para que então tirasse o episcopado da igreja anglicana, colocasse um governo mais bíblico, que na visão deles nessa época era principalmente o presbiterianismo. Então, quando o movimento puritano nasce, uma forte ênfase que eles tinham era no governo presbiteriano, né? Você percebe aí que 58 é a data que é o ano que o William Perkins nasce. William Perkins nasce nesse ano, 58, e no ano seguinte, que é o 59, é quando o John Knox volta para a Escócia, de 59 para 60, em um só ano, ele muda, através da graça de Deus e da pregação ousada dele, em um ano ele transforma a Escócia católica numa Escócia protestante. Ele faz isso em um ano, em 59 e 60. No ano 60, o parlamento escocês anuncia que a religião oficial da Escócia era o protestantismo. Então isso animava os ingleses, né? Que ele tenha conseguido isso, tenha avançado dessa forma, e eles estavam revoltados que a rainha Elizabeth, apesar de não ser tão católica, no entanto, estava sendo muito lenta para estabelecer, né? Então os puritanos, eles têm raiva nessa época e nasce o movimento puritano daí. Eles começam a agir com mais intensidade diante da rainha. 1559, nós temos o Ato de Uniformidade, que autoriza o livro de oração comum anglicano para o culto público, e estipula penas a quem se recusa a usá-lo. Ou seja, nessa época, a rainha Elizabeth permite o livro de oração comum e que o culto público tem que usar ele, e quem não usar está submetido a algumas penas, né? A ideia de Elizabeth é que toda a igreja fosse unida. Claro, isso significa que ela ia saber o que eles iam estar pregando, saber como é que eles iam estar, inclusive, orando, saber como é que os cultos estavam acontecendo, o que estava sendo falado em toda a igreja da Inglaterra. Então tem esse viés político também da rainha Elizabeth. Lembrando que o livro de oração comum não foi uma ideia de Elizabeth, né? Foi uma ideia que veio antes, para tentar acostumar o povo católico às doutrinas protestantes, né? Então Thomas Cranmer, que foi o cara que compilou o livro de oração comum, na transição do Henrique VIII para a igreja da Inglaterra, ele fez o seguinte: olha, nós temos aqui um povo que viveu a vida no catolicismo. Como é que nós vamos transformar ele em protestante? Então ele pega o livro de oração comum, que era católico praticamente, e ele começa a trazer umas modificações, umas doutrinas que sejam evangélicas, protestantes, né? Então essa era a ideia. Só que em 59, a Elizabeth se aproveita desse método para tentar controlar o que é ensinado nas igrejas, e as pessoas que eram contra o livro de oração comum
podiam ser penalizados. Em 67 a 68, nós temos a controvérsia sobre as vestes, né? Que é sobre a vestimenta dos sacerdotes, aqueles que pregavam, né? Que eles chamavam de sacerdotes. Uma ideia sobre as vestes que é importante é que eles não estavam com raiva apenas, o puritanismo, eles não queriam apenas uma mudança de veste porque eles gostavam de moda, mas é porque a veste lembrava o sacerdote da Igreja Católica. A ideia de mediador, a ideia de que ele é diferente do povo, a ideia de que ele é mais santo, a ideia de que ele é separado na visão de Deus do povo. Então os puritanos queriam que o ministro se vestisse como o povo, porque eles entendiam que na igreja não existe essa diferença, como no Velho Testamento, né? Para representar Cristo, claro. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Não existe essa classe diferenciada que tem que ser mostrada como a Igreja Católica, com uma roupa diferente para tentar mostrar uma posição maior diante de Deus, diferente do leigo, diferente do comum. Então não era só uma questão de veste, tinha toda uma doutrina católica por trás que os puritanos estavam querendo rebater. Em 69 e 70, o Thomas Cartwright, que é um puritano muito conhecido, ele é professor em Cambridge, faz conferências em Atos e perde sua posição. Nesse ano, o Thomas Cartwright, na época da Inglaterra ainda, da Rainha Elizabeth, ele começa a dar uma série de conferências, né, de sermões no livro de Atos, e ele ensina, a partir desses sermões, que o governo bíblico é o governo presbiteriano. Então isso ataca a Rainha Elizabeth, porque é o quê? A Rainha Elizabeth acredita nos bispos, né, que os bispos é quem governa a igreja, para que então a rainha tenha um acesso ao bispo, ela vai ter acesso a toda a igreja. Isso não acontece no modelo presbiteriano. No modelo presbiteriano, os bispos não é o episcopado da Inglaterra. Então ele praticamente está atacando a visão da igreja anglicana e está querendo ensinar o presbiterianismo em cima disso. E, como pena, ele, claro, é tirado do seu cargo, ele perde a sua posição. Em 83, nós temos o John Wycliffe, que ele torna-se arcebispo de Canterbury, e ele vai se opor aos dissidentes puritanos. Esse cara é quase um William Laud daquela época. Ele não era o William Laud, era bem menos pior. Mas esse cara, ele se opôs aos puritanos justamente nessa ideia de manter o episcopado, manter o anglicanismo da forma como ele era. Então ele, inclusive, manda prender Thomas Cartwright lá nos anos 90. Ele manda esse cara preso, prende alguns outros ministros que são contra o anglicanismo. Ele começa a ter uma perseguição aos puritanos, já nessa época. 1603, então, James I ele torna-se rei, a Rainha Elizabeth morre, e o James I ele vem da Escócia para se tornar rei. 1618, o James I ele publica o livro dos esportes, e esse livro dos esportes ele é uma das principais razões da guerra puritana, porque nesse livro o James I diz que no domingo é lícito e até incentivado que você se divirta, né? Que você pratique esportes, que você pode fazer o que quiser na Inglaterra. Então, essa é uma oposição dele à visão puritana de guardar o domingo, o dia do Senhor, como um dia santo, um dia onde você não guarda só para si mesmo, para sua diversão, mas um dia que você tem comunhão com Deus juntamente com a igreja. Então, esse livro, ele permite, legaliza uma prática que para os puritanos era pecaminosa. Ele praticamente está aplicando, está usando o Estado para oficializar pecado à vontade, né, na visão puritana. Então isso aqui já é um ataque do James I aos puritanos. 1620, os puritanos separatistas, eles saem da Inglaterra e eles chegam em Massachusetts, a Nova Inglaterra. Isso aqui já é outra coisa para a gente conversar depois. Vamos avançando. Em 25, Carlos I se torna rei. Carlos I é o filho de James I. Em 28, William Laud se torna bispo de Londres. Então vamos por parte. O Carlos I aqui, que ele era filho do James I, ele era muito mais... ele se opunha muito mais aos puritanos do que ao seu pai. Então ele acreditava que o rei ele tinha uma autoridade divina para governar a igreja da Inglaterra. Ele podia governar do jeito que ele quisesse, porque ele recebeu de Deus essa autoridade. Então, nessa arrumação, ele tentava aplicar mais impostos ao povo, sem o parlamento saber, contra a vontade do parlamento. Então, o parlamento começou a se desgostar de Carlos I. Para piorar, o cara casa com uma católica. Carlos I, protestante, ele casa com uma católica, lembrando que a Inglaterra ainda se lembrava da Maria Católica, né, sanguinária, que matou várias pessoas. Então, ele casa com uma mulher católica.
essa mulher católica realiza algumas missas dentro do palácio do Carlos I, então existe ali uma possibilidade de um flerte com o catolicismo, né? O flerte da igreja da Inglaterra, ele ainda sendo o cabeça da igreja, Carlos I, com a igreja católica através da sua esposa. Isso faz com que os puritanos se oponham a ele ainda, né? Quando chega em 28, ele fecha o parlamento, ele decide, não, o parlamento não quer governar comigo da forma como eu quero, então ele fecha o parlamento e ele começa a governar praticamente sozinho. Então ele chama o William Laud, ele torna o William Laud, que o William Laud, ele era arminiano, né? Ele tinha uma visão anglicana de governo, mas por causa do catolicismo, e ele era muito ferrenho na forma como ele tratava os puritanos. Então Carlos I torna esse cara o arcebispo de Canterbury em 33, e esse cara começa a ter liberdade para perseguir os puritanos, né? Então ele começa a criar lei do tipo, só pode ministrar publicamente quem for conformar a igreja da Inglaterra. Ele começa a proibir cargos públicos nas universidades para quem não concordava com a igreja da Inglaterra. Inclusive, né, nessa época, é a época que o John Owen, tem a foto aí do John Owen, sai de Oxford porque ele não concorda com o novo regulamento do William Laud. Então começa a atacar as universidades puritanas, né? Os puritanos não podiam mais estudar com liberdade nas universidades, tinham que se conformar ao anglicanismo. 1630, John Winthrop guia o primeiro grande grupo de puritanos até a Baía de Massachusetts, com a perseguição aumentando. Muitos puritanos, inclusive John Eliot, que lá na frente ele é muito importante lá para a Nova Inglaterra, abandonam a Inglaterra e vão para a Nova Inglaterra com o intuito de viver lá com liberdade, né? Poder pregar com liberdade, abrir igrejas com liberdade. 36, lá na Nova Inglaterra, eles fundam a Universidade de Harvard. Para quem não sabe, Harvard foi fundada pelos puritanos. E o nome Harvard veio do pastor Charles Harvard, que era um pastor puritano. Então eles criam a universidade em 1636. Em 40, o Carlos I ele reabre o parlamento. O que acontece? Quando o Carlos I ele está dirigindo não só a Inglaterra, ele também está dirigindo a Escócia, ele tenta aplicar o anglicanismo também à Escócia, né? Ele tenta colocar o William Laud na Escócia também, para transformar a Escócia presbiteriana numa Escócia anglicana. Diferente da Inglaterra, o que os caras fazem? Eles fazem uma assembleia lá na Escócia, e eles decidem que o Carlos I não tem autoridade para fazer isso em terreno escocês. Eles se colocam, praticamente é uma declaração oficial de que eles estão se opondo a Carlos I. Então Carlos I ele volta para a Inglaterra junto com William Laud e ele tenta abrir o parlamento para quê? Para conseguir dinheiro legalizado pelo parlamento para o povo, para poder aprovar, ganhar mais dinheiro, para com esse dinheiro ele levantar um exército, para com esse exército ele poder lutar contra os escoceses. Mas é claro que o parlamento não vai querer fazer isso, né? Então o parlamento ele restringe o poder do rei. Ele fala o seguinte, não, primeiro nós queremos que você mude as leis, queremos que você assine aqui onde esse parlamento não pode ser dissolvido pelo rei, onde você tem que se limitar à monarquia, na sua autoridade. Queremos o William Laud preso, eles tentam prender o William Laud, também o parlamento puritano. Então ele se coloca contra Carlos I. Como Carlos I não cede, então Carlos I se levanta contra os puritanos com o exército. Ele levanta um exército para lutar contra os puritanos, contra o parlamento, para tentar tomar o parlamento à força. 1643 a 46 é reunida a Assembleia de Westminster. O que acontece? Quando Carlos I se coloca contra os puritanos, o parlamento puritano também levanta um exército para defender o parlamento contra Carlos I. Então eles também levantam homens para se colocar um exército contra Carlos I, e aí começa a guerra civil na igreja da Inglaterra, começa a guerra civil na Inglaterra, onde Carlos I, contra os puritanos, contra o parlamento puritano, para tentar ver quem aí vence nessa situação. Quando os puritanos se declaram contra o rei, eles aproveitam para tentar reformar a igreja da Inglaterra, praticamente à força, né? Então o que eles fazem? O rei não tem autoridade na igreja da Inglaterra, então eles reúnem uma Assembleia de Westminster para poder trazer os melhores teólogos, os melhores pastores, inclusive alguns da Escócia também, que eles estão unidos com a Escócia, para tentarem criar documentos que regiam a igreja da Inglaterra de uma forma bíblica. Então a reunião da Assembleia, irmãos, foi
criada e feita numa época de guerra, né? Onde Carlos I queria se colocar contra os puritanos. Enquanto estava tendo guerra, pessoas estavam morrendo, estava tendo toda essa luta, os puritanos estavam reunidos tanto na guerra como na Assembleia de Westminster, para tentar reformar a Igreja da Inglaterra. 1645 a 46, o exército parlamentar de Oliver Cromwell derrota o exército do rei. Aqui o Oliver Cromwell, ele aparece na história dos puritanos como aquele que vai liderar as tropas nas batalhas, né, contra Carlos I. E esse cara, ele se destaca por quê? Porque ele não era um líder normal, líder comum. Ele tenta fazer um exército de puritanos, não somente puritanos, mas de voluntários. Quem quisesse entrar na briga, podia entrar, e era por mérito, né? Ele não colocava um general porque era amigo dele. Ele tentava colocar as pessoas lá por mérito, através do esforço dela. Então, muitas pessoas entram nessa época no exército, inclusive John Bunyan. John Bunyan é um dos caras que lutam nos exércitos de Oliver Cromwell. Ele também coloca pastores e ministros no exército. Por exemplo, Richard Baxter pregava para os soldados. Havia outros puritanos que pregavam para os soldados antes das guerras. Eles faziam orações antes das guerras. Eles iam para as guerras cantando salmos de guerra. Então, Oliver Cromwell, ele meio que transformou o exército num exército de Deus, para se opor a Carlos I. Então ele tem toda essa visão de que Deus está do lado deles, e de que ele está incentivando. Isso se tornou poderoso por quê? Porque o outro exército tinha medo do exército de Oliver Cromwell, porque os caras não tinham medo de morrer. Eles iam para a guerra, como eu estava dizendo, cantando salmos. Então, como eles não tinham medo de morrer, eles se entregavam de fato para a guerra, né? Nessa forma, eles conseguiram vencer várias batalhas, e o parlamento de Oliver Cromwell, ele consegue derrotar Carlos I. Em 49, Carlos I é executado. Eles matam o rei. Por quê? Porque o rei, Carlos I, ele tenta trazer para a Inglaterra a Irlanda, né, para lutar a seu favor. E isso era uma traição ao povo inglês. Porque ele está tentando trazer um povo de outra nação, que não é da Inglaterra. Ele tenta trazer também alguns da França para se colocar contra a Inglaterra. Então é mesmo que ele está chamando nações de fora para lutar contra a própria nação. Isso é um crime de traição. Então, quando isso é descoberto, os puritanos matam Carlos I a comando de Oliver Cromwell, e ele assume, então, como general e Lorde Protetor. A gente está acabando, tá? Como vocês viram, o Oliver Cromwell, ele morre em 58. No ano 60, então, o filho de Carlos I, Carlos II, ele volta ao trono. Por quê? Porque sem o Oliver Cromwell, não tem ninguém para governar a Inglaterra como rei. O povo não queria outra monarquia, né? Então tinha um perigo de uma anarquia acontecer na Inglaterra. Então, para que isso não acontecesse na nação, eles se viram na necessidade de chamar Carlos II de volta. Afinal, o problema era com Carlos I, né? O problema com Carlos II é que quando ele volta, ele reúne um novo parlamento, e esse parlamento, que era praticamente a maioria era anglicano, não era mais tão puritano como antes, eles tentam aproveitar a situação para Carlos II se colocar contra os puritanos. Tentam fazer a cabeça dele. Carlos II também manda matar os principais responsáveis pela morte do pai dele. Inclusive, ele tira Oliver Cromwell do túmulo, né? Para poder expor o seu cadáver, para fazer sacrilégio com o seu cadáver, e por aí vai. 1662, há a grande expulsão, onde ele coloca novamente o livro de oração comum, e ele fala para os ministros que somente pode ficar na igreja da Inglaterra quem concordar com tudo da igreja da Inglaterra. Com o livro de oração comum, tem que ter uma... Como é que se diz na época, que ele falava na época? Tinha que ter uma ordenação episcopal. Então, os puritanos não acreditavam no episcopado, né? Então, mais de 2.000 puritanos saíram na grande expulsão, porque não podiam ficar na igreja da Inglaterra. E depois ele criou a regra de 5 milhas, onde os pastores puritanos não podiam chegar perto da igreja onde ele pregou, nem da cidade onde ele pregou, num nível ali de 5 milhas. Então, além dele tirar os puritanos dos púlpitos, ele tirou os puritanos da cidade onde eles pastoreavam, tentando assim acabar com o puritanismo. De fato, isso foi começando a declinar, né? Por fim, para a gente encerrar, 1688, aconteceu a Revolução Gloriosa. Carlos II morreu, assume o James II, que é o irmão dele, que era católico, declarado, casado com uma católica, e esse cara queria transformar a igreja anglicana novamente, tinha esse perigo, né, de colocar no catolicismo.
O que acontece é que ele tem um filho, James II, e quando o filho dele nasce, então o parlamento fica doido, porque eles têm medo de uma dinastia católica se estender na Inglaterra. Então eles tentam falar com a filha do James II, que era protestante, a filha dele era protestante, e o marido dela, que é o Guilherme de Orange, também era protestante, para poder dar um golpe, dar uma revolução, para se opor ao rei, para expulsar o rei, para poder eles que eram protestantes a voltar. Então o que eles fazem? Eles armam o parlamento, eles armam o exército, todo a favor da filha dele, do esposo dela, Guilherme de Orange. Quando James II vê isso, ele foge, ele corre. Ele não quer lutar, ele não quer ser igual o Carlos I, né? O pai dele, ele foge. E como ele foge, ninguém morre, ninguém é condenado, não há derramamento de sangue, ele simplesmente abandona e deixa os caras fazer o que quiser. Por isso o nome Revolução Gloriosa, porque não houve morte, não houve derramamento de sangue. Nessa época, então, é colocado o ato de tolerância, e aí finalmente os puritanos podem cultuar livremente fora da igreja da Inglaterra. Então tem os batistas, né, em 1689, os batistas finalmente conseguem publicar com mais liberdade a Confissão de Fé Batista, de 89. Então os presbiterianos se reúnem nas suas igrejas congregacionais. Então a partir daí o puritanismo já está mais descansado, né? Meio que todo mundo baixa as armas, não está naquela correria de reformar a igreja da Inglaterra, porque não precisa. Agora eles têm liberdade e tolerância para viver em paz e pacificação. E aqui então o puritanismo ele já declina. Essa é a última data que o Leland Hicken coloca para fechar então sobre os puritanos, sobre a parte histórica dos puritanos. Os irmãos têm alguma pergunta? Show de bola. Amém, né? Glória a Deus. O Fabrício perguntou aqui se a Bíblia foi James I, né? Que elaborou a Bíblia King James para tentar competir com a Bíblia de Genebra. Foi mais ou menos o seguinte, ó. Quando James I voltou foi declarado rei da Inglaterra, ele sai da Escócia, ele já era rei na Escócia, né? E ele vem ser rei na Inglaterra. Os puritanos ficam animados porque pensam que ele vai querer fazer uma reforma, né? Afinal de contas, ele veio da Inglaterra, ele veio da Escócia, que era presbiteriano e tudo mais. Só que a ideia deles é o seguinte: os puritanos desejam, os puritanos que querem trazer uma Bíblia melhor, fazer uma nova tradução da Bíblia, né? Que seja melhor para o povo inglês, que seja autorizada pelo rei, já que os outros reis não permitiram. E então James I, ele aceita, mas ele aceita justamente para isso, para tentar separar a Inglaterra de Genebra, né? Porque a Bíblia mais famosa até então era a Bíblia de Genebra. Então os puritanos têm uma mentalidade de facilitar a Bíblia para o povo inglês, e precisava da autoridade do rei para isso, autorização. Mas a ideia de James I é o contrário. Ele tenta fazer isso para separar o puritanismo do movimento reformado de Genebra. Tanto é que hoje, lá na Inglaterra, eles não chamam King James. Lá não é a Bíblia do rei James, lá é a Bíblia autorizada. Eles não dão a James essa honra, né? Porque eles sabem que James tinha outras intenções com isso. James deixou isso claro. Então lá, eles chamam a Bíblia King James de a Bíblia autorizada, para simplesmente lembrar que foi uma Bíblia que o rei autorizou, né? Aqui no Brasil é que a gente chama de King James, para poder ter aquele entendimento, né? Mas lá não, lá eles sabem que essa não foi a intenção do James I. Lá eles chamam de Bíblia autorizada. Quem lê os sermões do Martin Lloyd Jones, aí percebe muito que ele fala da Bíblia autorizada. Deu para responder aí, Fabrício? Então pronto, irmãos, nós vamos estar encerrando o estudo dessa noite, né? Obrigado para todos vocês que estiveram participando até aqui. A gente teve alguns problemas, mas graças a Deus deu tudo certo. Próxima quinta-feira nós vamos estar novamente aqui às 9h30. Boa noite a todos, obrigado pela participação e vamos lá. Boa noite, irmãos.